noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Novo prazo para pagamento de consignado. Aposentados e pensionistas do INSS vão ter um ano a mais para quitar a dívida. Graciele Bittencourt. O prazo para pagar o empréstimo passa de 84 meses para 96 meses. Você vai ouvir ainda. Aumenta o número de denúncias de violência contra a mulher pela Central Ligue 180. Em 2024, foram realizados mais de 2.000 atendimentos por dia. E daqui a pouco a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, conversa com a gente sobre as denúncias, perfil da vítima e a atuação do governo federal para combater o crime. E ainda, anunciado plano para escoamento da safra agrícola. Reforço da infraestrutura de portos, rodovias e ferrovias no país. A iniciativa prevê mais eficiência com menor custo, fortalecendo a competitividade do agronegócio nacional. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Aposentados e pensionistas do INSS vão ter um prazo maior para pagar o empréstimo consignado. Esse tipo de crédito desconta as parcelas diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário. Diferente do que já era feito para os funcionários públicos, os beneficiários do INSS também terão esse prazo de 96 meses. O anúncio foi feito agora há pouco, no fim da tarde. E quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Graciele Bittencourt, que está aqui com a gente. Boa noite, Graci. Boa noite. Olha, as regras para a concessão de crédito consignado, o empréstimo com desconto em folha para aposentados e pensionistas do INSS vão mudar. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou hoje o aumento no prazo para pagamento do consignado do INSS. O prazo atual para quitação do consignado é de 84 meses e com a nova instrução normativa chegará a 96 meses. Instrução normativa do INSS com a Previdência Social para fazer ampliar os prazos de parcelamento dos cidadãos e cidadãs aposentados e pensionistas que pegam recurso emprestado pelos consignados, também pelo cartão de consignados e pelo cartão de crédito. Abrange as três modalidades. A margem que o empréstimo consignado permite utilizar é de 35% do valor da renda da pessoa. A medida, segundo o ministro, vai facilitar o acesso ao crédito e diluir o valor das prestações. A gente está facilitando a vida do cidadão para que ele, com mais prazo de pagar, diminua a sua dívida mensal. Por quê? Porque em torno de 90% renovam permanentemente esse empréstimo. Olha, atualmente existem mais de 48 milhões de contratos de empréstimo consignado ativos no Brasil. A nova regra passa a valer a partir de amanhã, quando deve ser publicada a instrução normativa. É com vocês, Luciano, Luciana. Obrigado, Graciele Bittencourt, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. No combate à violência contra a mulher, a denúncia pode ajudar a salvar vidas. E um dos canais de denúncia é o Ligue 180, que só no ano passado realizou mais de 2.000 atendimentos por dia. Além disso, o governo também está investindo em ampliar a estrutura de acolhimento para quem é vítima de violência, como a Casa da Mulher Brasileira. Vamos falar mais sobre o assunto agora ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Boa noite, ministra. Mais uma vez, bem-vinda. Boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Bom, ministra, a gente começa essa entrevista falando sobre o Ligue 180, canal para denúncia de violência contra a mulher. No ano passado, foram aí quase 700 mil atendimentos, um aumento de 21,6% em relação a 2023. Ao que a senhora avalia esse crescimento? Eu avalio por dois motivos. Um é que o governo do presidente Lula, desde que nós assumimos, ele tem colocado como uma das prioridades o enfrentamento à violência contra as mulheres. E o 180, ele é um serviço que tinha sido desfeito pelo governo anterior, né? Então, quando nós assumimos, nós tínhamos o Disque 100 e o Disque 180 juntos, sem nenhuma especialidade e nada. Então, acho que
reestruturar o 180, fazer o atendimento especializado, com equipe especializada, só com mulheres, eu acho que fez com que as mulheres e a população, porque não é só as mulheres vítimas que ligam, mas a população acredite de novo na política pública, no 180, e aumenta o número de denúncias e de ligação. Isso é um fator. O segundo é que, de fato, a gente também, o governo do presidente Lula tem investido muito em campanhas publicitárias, em divulgação. No segundo semestre nós trabalhamos a campanha do Feminicídio Zero com a divulgação do 180 nos estádios, nas campanhas. Então, assim, acho que isso ajuda no acesso ao conhecimento e informação. E, por fim, uma notícia que não é boa, que também aumentou a violência. Então, as pessoas têm buscado informação, as pessoas querem saber, querem orientação e querem fazer a denúncia. Ministra, sobre o 180, quais são os principais tipos de registro e qual o perfil dessa vítima? O principal tipo de denúncia que nós recebemos, o que foi mais forte, foi principalmente a questão da violência psicológica. Foi 101 mil pessoas ligando, fazendo a denúncia da violência psicológica. Isso é uma coisa importante da gente analisar, porque em segundo é que vem a violência física. E a gente sempre teve a violência física como uma das grandes denúncias. E a violência psicológica, ela antecede a física, né? Então, assim, ou as mulheres estão tomando coragem de denunciar antes do fato acontecer. Então, isso é um fator que é importante analisar. O segundo é que, geralmente, um atendimento, ele gera vários casos de denúncia. Quando a mulher sofre a violência física, ou a violência sexual, ou a violência patrimonial, ela sempre é seguida de violência psicológica. Então, isso coloca, efetivamente, a violência psicológica no ranking das denúncias que chegaram no 180. Agora, ministra, os dados indicam ainda que há mulheres que vivenciam situações de violências por longos anos e algumas vezes até diariamente, né? Como é que pode se interromper esse ciclo e como é que o governo pode colaborar? Na verdade, o índice de diariamente é alto, né? Então, assim, são mulheres que todos os dias sofrem violência. Eu sempre digo que é como se fosse uma tortura. Não saber que hora que o agressor vai chegar para agredir, né? Então, acho que isso é uma primeira coisa. A segunda, de fato, é por muito tempo. É por 5, 10, 15, 20 anos que a mulher tem coragem de fazer denúncia. Aí são vários motivos. Primeiro, você tem a dependência afetiva, né? Você tem os filhos, você tem a família, você acredita no amor, você acredita que ele vai mudar. Segundo, você sempre tem o pessoal do deixa disso, né? E terceiro, tem uma coisa que o 180 mostra também, principalmente na área das informações, é que as mulheres não têm informação suficiente para sair da violência. Então, elas querem saber o básico, se elas vão perder a guarda do filho, se elas vão perder o direito à casa, se elas vão perder... Então, isso tudo são elementos que fazem com que as mulheres fiquem anos sofrendo violência. Ministra, a senhora falou da violência psicológica. Eu queria que a senhora explicasse, para quem está nos ouvindo, o que seria essa violência psicológica, para as mulheres entenderem. A violência psicológica é quando ele começa a te chamar de gorda, de feia, né, de burra, quando começa a menosprezar, a dizer você não presta para nada. Então você tem uma série de coisas que a gente acha que é do dia a dia, que está efetivamente acontecendo, mas que é uma violência psicológica, que é o ato de menosprezar a outra ou o outro. Agora, ministra, fevereiro chegou e já se começa a falar em carnaval. O que o Ministério está preparando para esse período nesse aspecto de proteção às mulheres? Na verdade, o carnaval nós vamos estar no Rio de Janeiro, né? No carnaval do Rio de Janeiro, com a campanha, com a mobilização do Feminicídio Zero. Acho que isso é muito importante. Nós vamos estar junto com a Liga das Escolas de Samba, junto com a Prefeitura Municipal, Ministério da Saúde, Fiocruz, fazendo
fazendo uma grande jornada e nós já estamos começando agora, essa semana. Nós vamos fazer o lançamento lá no Rio de Janeiro, né, na Casa do Samba, e depois nós vamos fazer nas quadras onde está tendo os ensaios, discutindo com a população, discutindo com as escolas, para que a gente possa, na verdade, Luciano, no dia 8 de março, né, a gente vai, o desfile das escolas de samba, nós vamos ser o bloco de entrada do desfile das escolas de samba, né, o bloco do Feminicídio Zero, para que a gente possa chegar a toda a população e falar com todo o povo. Ministra, além dessas campanhas que a senhora está falando, do Feminicídio Zero, do Ligue 180, também o governo trabalha com estrutura, que nós temos as Casas da Mulher Brasileira e também nós temos os Centros de Referência da Mulher Brasileira. Qual a diferença entre esses dois espaços e qual a expectativa para esse ano? Na verdade, a diferença é assim, a Casa da Mulher Brasileira é constituída de todos os serviços especializados que propõe a Lei Maria da Penha, né? Então, nós temos a delegacia especializada, a promotoria especializada, a defensoria, nós temos apoio psicossocial, da autonomia econômica para colocar a mulher no mercado de trabalho, abrigamento provisório, são 11 serviços dentro da Casa da Mulher Brasileira. O Centro de Referência, ele dá o apoio psicológico e jurídico, então isso faz uma diferença muito grande. E o Centro de Referência é principalmente no interior. E no que é que nós vamos estar fazendo, entregando agora esse ano? Nós vamos estar trabalhando em 2025. A gente vai inaugurar 7 casas da mulher brasileira, né? Nós vamos estar entregando para a população brasileira 7 casas da mulher brasileira e 13 centros de referências da mulher. Nós acabamos de inaugurar né? O primeiro da região norte, lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. E agora nós vamos estar, agora em março, nós vamos estar com 4 inaugurações. Então, acho que a gente vai estar entregando, além da mobilização nacional, garantir às mulheres um atendimento qualificado e humanizado. Para encerrar nossa entrevista, ministra, semana que vem ocorre o Encontro Nacional das Prefeitas, Vice-Prefeitas e Gestoras Municipais, né? Como é que será a participação do Ministério? Nós vamos estar no dia 12 fazendo uma discussão com as prefeitas, prefeitos, vice-prefeitas e as gestoras sobre as políticas para as mulheres, o diagnóstico da realidade das mulheres, o que é que o governo federal oferece, porque não é só o Ministério das Mulheres, né, Luciano e Luciana? O governo federal, ele tem política em todos os ministérios, desde a educação com pé de meia, com a escola de tempo integral, o Ministério da Saúde, o MDS com o programa Bolsa Família, na parceria com a política de cuidados, né? Então, nós temos uma carta, o governo federal, o governo do presidente Lula, tem uma carta de serviços intensa e muito grande para oferecer para as mulheres e para as prefeituras, para que eles possam proteger as mulheres, né? Seja na linha do trabalho, da geração de trabalho e renda, no enfrentamento à violência contra as mulheres e na política de cuidados. Tá ótimo, os gestores estão convidados a participar desse encontro aqui em Brasília. Nós conversamos com a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Muito obrigada novamente pela sua participação aqui na Voz do Brasil, ministra. Eu que agradeço, quero pedir para todos os ouvintes e as ouvintes, qualquer coisa que você souber de violência, pode ligar no 180. E se não souber, liga também, que a gente vai estar te informando, te orientando. O governo federal e o presidente Lula têm um compromisso de zerar a violência contra as mulheres no país. Incentivar a produção e consumo de alimentos saudáveis no Nordeste. Com esse objetivo, foi assinado hoje um protocolo de intenções entre o governo federal e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Formado pelos governadores dos 9 estados, o Consórcio Nordeste articula políticas com o governo federal para melhorar os indicadores da região. E hoje em Brasília tomou posse o novo presidente rotativo do grupo. Vários ministros participaram da posse do novo presidente do Consórcio Nordeste. Durante o evento, foram assinados 2 memorandos com o governo federal.
um com o Ministério da Fazenda, fortalecendo a agenda da transformação ecológica e consolidando a região como referência em investimentos sustentáveis. E outro com foco na produção de alimentos saudáveis, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Secretaria-Geral da Presidência e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro Paulo Teixeira, do MDA, destacou as políticas que têm sido adotadas para fortalecer a agricultura no Nordeste. Nós dobramos o crédito agrícola para o Nordeste, porque ele estava muito concentrado. Nós desconcentramos e dobramos o crédito agrícola, não só em valores como em número de contratos. Em segundo lugar, todo estímulo para instalação de empresas no Nordeste, principalmente na área de máquinas agrícolas. Em terceiro lugar, nosso compromisso com o circuito das feiras, as feiras da agricultura familiar. O Consórcio Nordeste foi criado em 2019 e reúne governadores dos 9 estados da região. Nesses quase 6 anos, o grupo vem atuando em várias frentes para promover o desenvolvimento econômico, social e sustentável da região. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, que assumiu a presidência rotativa do consórcio, pontuou algumas das prioridades. Temas como a segurança pública, o tema da educação de tempo integral, da educação pública de qualidade, debater o subfinanciamento do SUS, a parte de infraestrutura, o PAC cada vez puder avançar mais. Segundo o novo presidente do consórcio, Rafael Fonteles, outro tema importante para este ano será a energia, especialmente os investimentos na matriz limpa e renovável. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E no fim do dia, o presidente Lula recebeu os governadores da região para discutir as prioridades do consórcio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, as prioridades do governo até 2026. De acordo com Haddad, são 25 medidas. 15 ainda precisam de aprovação do Legislativo, sendo que 8 projetos já estão tramitando na Casa e o governo deve encaminhar mais 7. Entre os projetos que ainda devem ser encaminhados ao Congresso está o que prevê a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês e também o texto que limita os supersalários no setor público. Haddad afirmou que não existe prioridade dessas ações para o governo, mas a aprovação desse conjunto de medidas é o que garante o fortalecimento da economia. Quando você incide para melhorar o ambiente de negócio, melhorar as relações contratuais, você melhora muito as possibilidades de crescimento da economia. Nunca vai haver uma bala de prata. Mesmo a reforma tributária, com toda a sua grandeza, ela tem repercussão no PIB, mas diluída no tempo. Então, é tijolinho por tijolinho que nós vamos construir uma economia mais robusta. A indústria teve um avanço de 3,1% em 2024, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. É o terceiro índice mais elevado do setor nos últimos 15 anos. Entre as atividades, as principais influências positivas no resultado foram registradas por veículos automotores, reboques e carrocerias, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos e máquinas, aparelhos e materiais elétricos. E para escoar a produção do campo, foi lançado hoje o plano de escoamento da safra 2024-2025. As rodovias, hidrovias e portos brasileiros vão receber bilhões de reais em investimentos para exportar esses produtos. A estimativa de crescimento da safra agrícola para 2025 é 8,3% em relação ao anterior, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. E para movimentar essa produção, foi lançado nesta quarta-feira o Plano de Escoamento da Safra 2024-2025, com investimentos de 4,5 bilhões de reais em infraestrutura de transportes. Integradas ao Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, as principais
principais obras de recuperação e melhoria das rodovias federais estarão concentradas em 2 eixos estratégicos, o Arco Norte e o Corredor Sul e Sudeste. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou as perspectivas para 2025. Ampliação dos investimentos, Arco Norte de 2 bi para 2 bi 600, Arco Sul-Sudeste de 1 bi 600 para 1 bi 900, melhoria na qualidade da malha, a meta do Arco Norte é 90% de rodovias boas e também atingir no Corredor Sul-Sudeste 90% de rodovias boas. Nos portos brasileiros, a previsão de 20 bilhões de reais em investimentos por meio de concessões em 50 empreendimentos do setor. Os recursos serão usados, por exemplo, em obras de ampliação das estruturas portuárias, dragagem e para a construção de terminal de cargas. O investimento público no setor será de 1 bilhão e 700 milhões de reais. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o Brasil já se destaca no setor de logística portuária e vai aumentar a participação nesse mercado. Com todo o plano logístico que está sendo pensado, o Brasil vai avançar muito no fortalecimento da agenda portuária brasileira. O setor portuário hoje do Brasil está entre os setores que mais crescem no mundo. Dos 5 maiores crescimentos no mundo, o Brasil está entre os 3 maiores crescimentos do setor portuário mundial. Com uma expectativa de que a produção alcance 322 milhões de toneladas de grãos na safra 2024-2025, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, defendeu que haja cada vez mais investimentos para escoar esses produtos. Nós temos uma infraestrutura, sim, eficiente, puxada pelo crescimento da agropecuária, puxada pela demanda dos compradores mundiais pelos produtos brasileiros e que estão sendo atendidas com a mesma velocidade que é impostas aos compradores para que o Ministério do Transporte e o Ministério de Portos possam dar essa resposta. A lógica é, se não fosse assim, não estaríamos abrindo tanto mercado e ganhando tudo. É porque nós estamos sendo competitivos. Para o escoamento de produtos pelas hidrovias brasileiras, estão previstos 946 milhões de reais em obras. Reportagem Lorena Pacheco. Para ampliar a oferta de energia e ajudar a desenvolver o setor agrícola, 3 ministérios lançaram hoje a Aliança pelo Desenvolvimento Energético. O acordo é voltado especialmente a projetos de irrigação para melhor aproveitamento dos recursos naturais. É o que explica o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Vamos levar nossa energia de forma ainda mais robusta às lavouras e incentivar que agricultores irriguem as culturas de maneira mais eficaz, racionalizada. É melhor aproveitamento da água e do sol para mais produtividade no campo. Não adianta nada produzirmos energia limpa e abundante se o agricultor não consegue ter acesso e expandir a sua produção. De acordo com o ministro Alexandre Silveira, o orçamento desse ano para permitir a todos o acesso à energia é de 4 bilhões de reais. Também participam da aliança os ministérios da Integração, Desenvolvimento Regional e da Agricultura e Pecuária. O Ministério da Saúde está reforçando o custeio das equipes de saúde da família Ribeirinha. A expectativa do governo é que o número de equipes chegue a 350 até o final de 2025. Para atendimento dessas populações, os recursos aumentaram de 80 milhões em 2023 para 168 milhões em 2024. Além disso, serão investidos quase 5 milhões de reais em 6 municípios da Amazônia. A professora aposentada Raimunda Tavares, moradora da comunidade ribeirinha Maria de Fátima, no Amazonas, diz que o acesso ao sistema de saúde é uma das principais reivindicações dos moradores. A prestação de serviço de saúde na Amazônia é tudo de bom que nós podemos ter, né? Muito necessária. Quando é na época da seca, nós não temos como sair da comunidade. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, um dos objetivos com o aumento de recursos é melhorar a infraestrutura de transporte das equipes de saúde da família. Esse sentido de fortalecer, dando mais acesso, facilitar o trânsito dos profissionais de saúde naqueles momentos mais difíceis, principalmente nos períodos de seca, né? E
essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União lançou o Referencial de Participação Cidadã. O documento reúne informações teóricas, práticas e legais sobre como incentivar o envolvimento da população nas ações de controle. O objetivo é aproximar a sociedade do Estado e dar mais transparência ao trabalho do TCU. O referencial também é importante para combater a corrupção e o mau uso dos recursos públicos. O documento foi elaborado por um grupo de trabalho e depois submetido à consulta pública. O guia traz um passo a passo para implementar a participação cidadã, explica as normas brasileiras e as ferramentas práticas que podem ser usadas. A publicação vai ajudar a sociedade civil organizada e instituições que atuam no serviço público. Acesse em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Em julgamento no STF, relator propõe homologação parcial de plano para reduzir letalidade policial no Rio de Janeiro. STJ afasta injúria racial contra a pessoa branca. Brasil ganha mais de 3 milhões e 200 mil eleitores em um ano. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre a adoção de plano para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. Depois do relator, o julgamento foi suspenso e os demais ministros vão votar posteriormente. Marcelo Della Libera. O julgamento de hoje contou com o voto do relator da ação, o ministro Edson Fachin. Ele propôs a homologação parcial da proposta apresentada pelo governo do estado do Rio de Janeiro na elaboração de um plano para a redução da letalidade dos agentes de segurança. O ministro constatou a existência de avanços com a edição, a partir de dezembro de 2023, de diversos atos normativos visando a redução da letalidade policial, mas observou que a superação efetiva das violações de direitos fundamentais demanda determinações complementares, além da consolidação de medidas estruturais em andamento e um novo ciclo de acompanhamento e monitoramento com coordenação local. STJ anula atos de ação por injúria racial movida contra um homem negro acusado de ofender um branco com referências à cor da pele. Os ministros afastaram a possibilidade do chamado racismo reverso. Fátima Uchoa. De acordo com o Ministério Público de Alagoas, o réu teria cometido injúria racial contra um italiano por meio de aplicativo de mensagens, chamando-o de escravista cabeça branca europeia. A troca de mensagens teria ocorrido após o réu trabalhar sem receber para o estrangeiro. Para o relator na sexta turma do STJ, ministro Og Fernandes, a injúria racial não se configura em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por esta condição, pois o racismo é um fenômeno estrutural que historicamente afeta grupos minoritários, não se aplicando a grupos majoritários em posições de poder. Universidade de São Paulo, responsável pelo Hospital Universitário da USP, terá que pagar adicional de periculosidade a anestesista. A decisão é da 8ª turma do TST. Larice de Paula. Na ação, o médico explicou que o ato anestésico exige manipulação contínua do paciente, de forma dinâmica, e o profissional pode estar recebendo radiação no exato momento de procedimentos cirúrgicos complexos. O hospital universitário defendeu que o aparelho é móvel e só o médico da operação pode receber o adicional. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, a 8ª turma avaliou que a permanência habitual em salas de cirurgias expõe o trabalhador de forma constante à radiação ionizante, gerando direito ao adicional de periculosidade. Brasil ganha mais de 3 milhões e 200 mil eleitores em um ano. A Justiça Eleitoral registra mais de 158 milhões de pessoas aptas a votar. Fábio Ruas.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, o aumento do eleitorado foi de mais de 2%. Houve um crescimento significativo de 6,85% entre os eleitores com mais de 79 anos, que agora somam 312.517 a mais do que no ano anterior. Para saber mais detalhes, basta entrar em tse.jus.br, na página de estatísticas eleitorais. Revogada a decisão que determinava a desocupação da sede da Secretaria de Educação do Pará. O pedido foi feito pelo MPF. Júlia Costa. A primeira decisão determinava a desocupação parcial da Secretaria de Educação do Estado do Pará, em Belém, que foi ocupada por lideranças dos povos tradicionais, em manifestação contra a lei estadual que pretende acabar com a modalidade presencial das aulas do ensino médio para as comunidades. Agora, com a nova decisão, além de cancelar a desocupação, a Justiça aplicou uma pena de advertência ao Estado do Pará por utilização de expressões irônicas e desrespeitosas contra o MPF em manifestação no processo judicial. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segurança Pública deve movimentar Senado em 2025. Relator confirma que orçamento será votado após o Carnaval. Senadora cobra derrubada do veto à pensão para vítimas do Zika vírus. Boa noite. O endurecimento de penas e o fim de medidas para reduzir a violência e a letalidade policial no Rio de Janeiro nas favelas, chamadas de ADPF, serão as prioridades da Comissão de Segurança Pública, segundo o senador Flávio Bolsonaro, cotado para presidir o colegiado. Na Comissão de Constituição e Justiça, o destaque é a PEC da Segurança Pública, que pode integrar as forças policiais da União, estados e municípios. A reportagem é de Marcela Cunha. O senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, é a indicação do PL para presidir a Comissão de Segurança Pública. Se eleito, ele quer votar um pacote de medidas anti-violência, como o fim da liberação de presos no mesmo dia da audiência de custódia. Ele também defende a derrubada da chamada ADPF das favelas, medidas determinadas pelo ministro do STF, Edson Fachin, para reduzir a violência e a letalidade policial no Rio de Janeiro, com o uso de câmeras nas fardas e equipamentos de GPS nas viaturas. Mas os críticos argumentam que as restrições às operações policiais fortalecem a ação do narcotráfico, como explicou Flávio Bolsonaro. Que simplesmente inviabilizou as forças policiais de combaterem o crime organizado no Rio de Janeiro. Com a falsa justificativa que seria apenas durante a pandemia, isso se estendeu até agora, e os marginais simplesmente triplicaram, quadruplicaram a sua força. Então a gente tem que acabar com isso. Já o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que pode assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, destacou a chamada PEC da Segurança Pública. A proposta do governo quer conferir status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, promovendo maior integração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Durante a abertura do ano legislativo, o ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, destacou a importância da aprovação da chamada PEC da Segurança Pública. Embora ainda não tenha sido enviada ao parlamento, a medida que busca fortalecer a integração
entre os entes federativos é uma iniciativa do governo federal. Lewandowski espera que o Congresso reconheça a sua relevância, ressaltando que ela está alinhada ao federalismo cooperativo do país. Para o ministro, a atuação conjunta das forças de segurança será essencial no combate ao crime. Essa PEC procura entrosar as várias forças de segurança nos 3 níveis político-administrativos da Federação: União, Estados e Distrito Federal e municípios. É preciso que nós tenhamos uma coordenação, um entrosamento dessas forças todas para dar um combate eficiente ao crime organizado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente da Câmara, Hugo Mota, as pautas econômicas prioritárias do governo no Congresso. O ponto mais sensível é a reforma do imposto de renda, que prevê isenção para quem ganha até R$5.000 mensais. Também estão na agenda a limitação de supersalários no serviço público e mudanças na previdência dos militares. Haddad afirmou que a proposta do IR está pronta, mas aguarda aval do Planalto. Ele não confirmou se haverá taxação de dividendos para compensar a isenção. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, acredita que a medida enfrentará resistência no Congresso e criticou a falta de análise aprofundada pelo governo. Segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, cerca de 28 milhões de brasileiros seriam beneficiados. Isalci alerta que muitos servidores públicos nessa faixa de renda ficariam isentos, reduzindo a arrecadação de estados e municípios, o que exigiria compensação. E o imposto fica no município, na medida que ele isenta e está tirando a receita dos estados e municípios. Agora estamos esperando, eles devem encaminhar para cá do imposto de renda, que vai ter muita dificuldade, porque nós já pegamos agora o maior IVA do mundo. Aí você tem o imposto de renda, mais patrimônio, a gente tem que ter limite, né? Mas vamos discutir. A Lei Geral do Orçamento para 2025 deve ser votada até o final de março. Essa é a previsão do relator da matéria, senador Ângelo Coronel. O parlamentar disse que está trabalhando para incluir na proposta diversos programas de governo que não foram previstos no texto enviado ao Congresso. Repórter César Mendes. O projeto da Lei Orçamentária de 2025 deveria ter sido enviado para sanção até 22 de dezembro, mas o atraso na aprovação da LDO e a votação da PEC do corte de gastos acabaram provocando um atraso, avalia o relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Ele disse que não adianta ter pressa para aprovar a lei de forma errada, que está trabalhando para incluir na proposta diversos programas de governo que não foram previstos no texto enviado ao Congresso e que acredita na votação até o final de março. Vamos ajustar isso com o presidente Davi Alcolumbre, com o presidente Hugo Mota, para que a gente faça uma peça que corrija essas distorções, que a gente possa votar isso com a máxima urgência. Nos últimos 20 anos, a lei orçamentária atrasou em 3 ocasiões, 2013, 2015 e 2021. Quando isso acontece, o Poder Executivo fica autorizado a realizar apenas despesas consideradas essenciais ou obrigatórias. O senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou 2 projetos para minimizar os prejuízos que o desabamento de uma ponte sobre o rio Tocantins, no final do ano passado, causou a empresários e produtores rurais instalados nos municípios de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins. Repórter Alexandre Campos. Um dos projetos do senador Everton cria um regime especial de tributação para os empreendedores dos 2 municípios, até que a ponte seja reconstruída. Nesse período, tributos federais como imposto sobre a renda de pessoas jurídicas, imposto sobre produtos industrializados, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS e PIS/PASEP não serão exigíveis das empresas efetivamente afetadas com a interrupção do tráfego naquela localidade. Segundo o senador, estimativas indicam que 70% da atividade econômica da região sofreu algum tipo de impacto por causa do desabamento, como redução da atividade econômica, demissão de funcionários e necessidade de mudança de cidade. Parou totalmente o comércio, os hotéis, postos. É realmente uma situação muito preocupante e nós precisamos agir de forma mais rápida possível. Vou pedir urgência para que ele tramite aqui no Congresso Nacional e também levar ao governo federal. O outro projeto do senador Everton prorroga por 36 meses as parcelas vencidas e que vierem a vencer de contratos de crédito rural com bancos públicos, firmados entre 2022 e 2024 por produtores de Estreito e Aguiarnópolis, economicamente afetados
afetados pelo desabamento da ponte. Para terem direito ao benefício, os produtores deverão comprovar os prejuízos sofridos. E na próxima sessão conjunta para análise de vetos, senadores e deputados devem decidir sobre o veto ao projeto que concede pensão vitalícia a crianças vítimas do Zika vírus. Entre 2015 e 2017, mais de 3 mil crianças nasceram com a síndrome congênita do Zika, segundo o Ministério da Saúde. Em alternativa à pensão, o governo editou uma medida provisória que prevê o pagamento único de R$60 mil como indenização às famílias de crianças com deficiência causada pela infecção. A reportagem é de Marina Dantas. O ano legislativo no Congresso Nacional começou com um acúmulo de 56 vetos presidenciais pendentes de análise dos senadores e deputados. O número é o maior desde 2018 e a última reunião conjunta das casas para votação de vetos foi em maio do ano passado. Entre os assuntos que aguardam a avaliação dos políticos está o veto ao projeto que prevê pensão mensal vitalícia e indenização às famílias afetadas pelo Zika vírus. De acordo com a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, autora do projeto quando ainda era deputada federal, o veto será tratado com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, para que ele seja analisado, levando em consideração a realidade das crianças vítimas da epidemia ainda sem controle no país. O governo não conseguiu parar a epidemia do mosquito no norte e no nordeste. A gente está falando de um tipo de criança que precisa de auxílio para o resto da vida. E a família também. E você cortar essa pensão é um tapa na cara de todas essas mães. Um veto pode ser transformado em lei caso haja a maioria absoluta de votos de deputados e senadores em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, que ainda não tem data para acontecer. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara recebe do governo projetos prioritários para a área econômica. Deputados aprovam quase 7 bilhões de reais ao Rio Grande do Sul. Projeto que concede anistia do 8 de janeiro será decidido pelos líderes. O presidente da Câmara diz que líderes vão decidir sobre votação de anistia aos condenados do 8 de janeiro. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, reafirmou as atribuições e prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo e afirmou que não admitirá qualquer flerte com nenhum tipo de ditadura. Segundo ele, qualquer movimento nesse sentido terá uma reação forte da Câmara. Mota concedeu uma entrevista à Globo News no início da tarde desta terça-feira. Questionado se foi pressionado pelo ex-presidente Bolsonaro e pela bancada do PL a pautar o projeto que busca anistiar os condenados por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, Mota afirmou que, embora o presidente da Casa tenha o poder de decidir a pauta do plenário, é o Colégio de Líderes que decide o que vai ser votado ou não. Ele ressaltou que o tema será tratado com responsabilidade e que seu objetivo é a busca de uma pacificação nacional. Não pactuamos com qualquer flerte à ditadura. Eu fiz questão de dar o tom do que será a nossa gestão à frente da Câmara, usando a nossa Constituição. Então, toda e qualquer ditadura terá do presidente da Câmara, penso eu também do Congresso Nacional, para que as nossas prerrogativas não sejam tiradas. A história do ex-deputado Rubens Paiva, ela deve ser sempre lembrada, que o poder legislativo está de pé e nenhum outro poder respeitamos a todos, queremos a harmonia com todos, mas as atribuições, as prerrogativas do poder legislativo estão mais fortes, mais firmes do que nunca. Mota também cobrou que o governo reconheça que a situação econômica do país é grave e que entenda que a estabilidade fiscal é um pilar importante para o Estado brasileiro. Segundo Mota, é preciso que o Executivo reveja as prioridades dos gastos públicos. Ele afirmou que o governo tem dificuldade com esse debate, mas salientou que um bom relacionamento com o Congresso
pode ajudar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a convencer o governo a ter a estabilidade fiscal como prioridade. Nós estamos vendo que a saída com o aumento da arrecadação, ela não resolverá o problema se não trancar a torneira do outro lado, porque não é quanto está entrando no caixa, é quanto está saindo. Por isso a discussão é sobre o corte de gastos, por isso a discussão é sobre a redução de despesas. Penso que podemos passar o ano inteiro votando projetos de aumento de arrecadação que não vai resolver o problema se o governo não quiser rever aquilo que está sendo colocado como prioridade para se gastar mais. Na entrevista, Mota também foi questionado sobre o projeto que visa combater as fake news e regulamentar as redes sociais. Segundo ele, o debate foi vencido pela narrativa falsa de que se tratava de uma mordaça ou censura. Para o presidente da Câmara, já há um relatório que busca trazer mais legalidade e responsabilidade para as plataformas digitais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Presidência. Na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba, a transição de comando na Câmara representa um compromisso renovado com os valores democráticos e a cidadania. Segundo o deputado, a democracia é um princípio fundamental da República que garante direitos e justiça social. Luiz Couto espera que a nova gestão seja marcada pelo diálogo, transparência e ética. Para ele, a nova mesa diretora deve atuar em favor da democracia e honrar a confiança do povo brasileiro. Justiça. Marcelo Calero, do PSD, acusa o juiz federal Marcelo Bretas de manipular as eleições de 2018 no Rio de Janeiro para beneficiar um dos candidatos. O deputado lembra que o jurista foi afastado temporariamente pelo Conselho Nacional de Justiça por sua conduta parcial e, mesmo assim, continua agindo politicamente. Diante desse cenário, Marcelo Calero protocolou nova reclamação ao CNJ, solicitando o afastamento definitivo de Marcelo Bretas da magistratura. Ele entende que um juiz não pode usar seu cargo para promover interesses políticos. Política. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, defende o impeachment do presidente Lula. Ele argumenta que o país enfrenta uma crise econômica com juros altos e inflação descontrolada. Para o congressista, o povo não aguenta mais os seguidos aumentos no preço dos alimentos. Carlos Jordi convoca a população para protestar contra o atual governo e critica declarações do presidente sobre as prisões de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Para o deputado, ao contrário do que diz o chefe do executivo, as sentenças são injustas e desproporcionais. Valmir Assunção, do PT da Bahia, ironiza os ataques da oposição, insinuando que está irritada por não ter participado da posse do presidente norte-americano Donald Trump e por estar vendo o restabelecimento das relações entre os Estados Unidos e a Venezuela. Para Valmir Assunção, outra fonte de desgaste da oposição são os resultados de pesquisas que apontam a liderança do presidente Lula para a próxima eleição. Ele reclama ainda da falta de solidariedade desses deputados com os brasileiros deportados que chegaram algemados ao país. Segurança Pública. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, critica a atuação do STF no julgamento de ação que limita operações policiais em comunidades. Ele argumenta que a decisão compromete a segurança pública e favorece organizações criminosas que atuam nos locais. Delegado Paulo Bilinski também questiona a influência de ONGs no processo, afirmando que algumas delas defendem criminosos. O deputado cita o caso de membros de uma organização não governamental que atua em São Paulo, presos recentemente acusados de ligação com o PCC. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, questiona a presença de mais de 40 ONGs como interessados em ação no STF que limita operações policiais no Rio de Janeiro. Para ele, a proibição da presença das forças de segurança nas comunidades cariocas fortalece facções criminosas. Coronel Assis também alerta para o aumento da violência caso a ação seja legitimada pelo STF. Ele afirma que a restrição às forças policiais pode levar à mexicanização da violência no Brasil. O parlamentar afirma que enfraquecer a polícia significa colocar a população em risco. Votação. Os deputados aprovaram 2 medidas provisórias com recursos extraordinários de quase 7 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou 2 medidas provisórias que abrem crédito extraordinário no orçamento para medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, ainda como efeito das enchentes que atingiram o estado no ano passado.
As 2 medidas provisórias foram editadas em 2024, assim como outras 30 com medidas como recursos extraordinários, além de projetos para reduzir dívidas e dar auxílio emergencial aos atingidos. Uma das medidas provisórias aprovadas no primeiro dia de votações de 2025 permite o uso de 5 bilhões de reais para antecipar pagamentos de dívidas judiciais decididas pela Justiça Gaúcha. Esses recursos foram liberados no ano passado para honrar esses precatórios, como são chamadas as dívidas que o governo é obrigado a pagar. A antecipação dos pagamentos, que originalmente ocorreriam apenas esse ano, obedece à decisão do Supremo Tribunal Federal. Quase 700 milhões de reais desse total são destinados a compensar o Estado pela redução do ICMS sobre combustíveis, ocorrida em 2022 no governo anterior. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, coordenador da comissão externa que trata dos prejuízos causados pelas cheias no Estado, defendeu a aprovação da medida provisória, mas disse que os recursos ainda são poucos. O Estado continue a receber os recursos que ainda faltam. Falta muito dinheiro, senhor presidente. Aliás, essa medida provisória é de mera antecipação. É óbvio que a aprovaremos, mas falta muito perto das necessidades do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos continuar trabalhando em favor dos gaúchos, que precisam da solidariedade desta casa. Segundo o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, quase todo o recurso previsto nas medidas já foi gasto. O deputado Pedro Uxai, do PT de Santa Catarina, disse que a aprovação da MP é importante para garantir a legalidade dos repasses. Esta medida provisória vem em boa hora que seja aprovada aqui, para não criar insegurança, para não criar descontinuidade, para que as prefeituras e o governo estadual do Rio Grande do Sul e o governo federal tenham amparo legislativo para fazer o bem, para transformar a vida das pessoas na vida melhor, mais justa do nosso povo gaúcho e do nosso povo brasileiro. A Câmara também aprovou medida provisória que abre crédito de 1,7 bilhão de reais no orçamento de 2024, a maior parte para apoio a agricultores familiares. A aprovação foi defendida pelo deputado Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Essas 2 medidas provisórias são importantes para amenizar, mitigar o sofrimento e os efeitos das intempéries que a economia do Estado do Rio Grande do Sul passou no ano de 2022, 2023 e 2024. As 2 medidas provisórias foram aprovadas de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários, e seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Meio Ambiente. Na sessão de hoje, os deputados aprovaram a política de proteção, resgate e manejo de animais afetados por acidentes e desastres, com atribuições para o poder público e empreendedores responsáveis por animais. O projeto define que o resgate de animais será realizado por equipe treinada e sob a coordenação de profissional capacitado, conforme o tipo de emergência. Os animais em sofrimento resgatados deverão ser avaliados por médico veterinário para definir a melhor conduta de tratamento e os procedimentos. Desenvolvimento Regional. Juliana Cardoso, do PT, critica a falta de planejamento e infraestrutura para prevenir tragédias climáticas no estado de São Paulo. Ela aponta que, apesar de deslizamentos e enchentes ocorrerem anualmente, afetando principalmente os mais pobres, o poder público não tem respondido de forma satisfatória. Juliana Cardoso pede mais investimentos do governo paulista e da Prefeitura de São Paulo. Além disso, ela cobra da Câmara pautas que tragam benefícios diretos para a população, como o fortalecimento da economia e de políticas sociais. Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, manifesta preocupação com os impactos de um possível fechamento da usina termoelétrica de Candiota, no sul do estado. Entre eles, o deputado menciona a perda de milhares de empregos e o aumento nos preços do cimento. O deputado solicita o apoio dos colegas para reverter a situação perante o governo federal. Afonso Ram também defende uma transição energética justa, que ofereça alternativas para os trabalhadores e as indústrias afetadas, conciliando sustentabilidade e desenvolvimento regional. Na vitória do PP, destaca a união da bancada capixaba no Congresso para garantir investimentos estratégicos para o Espírito Santo. Segundo o deputado, a atuação conjunta dos parlamentares viabilizou recursos para obras como a BR-101 e a rodovia 447, impulsionando a infraestrutura e o transporte no estado. A bancada capixaba tem um destaque aqui na sua atuação. Nós somos uma bancada efetivamente pequena, tendo em vista que nós temos 13 parlamentares, 10 deputados federais e 3 senadores. Mas ela se torna uma gigante quando nós
nos posicionamos naquilo que é prioridade para o Espírito Santo, que nós temos aqui emendas parlamentares, né, e emendas robustas, que são emendas de bancada, que elas podem mudar a vida de um Estado, né, na economia, no desenvolvimento, no social, na saúde. Da Vitória acrescenta que a bancada capixaba também direcionou investimentos para a saúde e o desenvolvimento econômico. O parlamentar acredita que o Espírito Santo tem se fortalecido como polo logístico, atraindo investimentos e se consolidando como um Estado estratégico para o crescimento nacional. Economia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, alerta para os perigos da desinformação. O deputado menciona o impacto da disseminação de boatos no câmbio, que, segundo ele, levou pessoas a comprarem dólares, resultando em perdas financeiras. O parlamentar reforça que especulações infundadas podem prejudicar a economia do país e a população. Helder Salomão acredita que a recuperação econômica está em curso, com o controle do câmbio e medidas para fortalecer a produção nacional. Ao fazer uma análise sobre a administração pública, Coronel Ulisses, do União do Acre, cita alguns recordes negativos em diversas áreas. O deputado aponta aumento dos casos de dengue, com mais de 1.200 mortes, avanço das queimadas e o elevado prejuízo das estatais. De acordo com o Coronel Ulisses, o impacto da inflação sobre alimentos e combustíveis contribuiu para aumentar a reprovação do governo. O parlamentar também questiona a postura do Palácio do Planalto em relação à anistia de condenados por atos políticos e classifica a atual gestão como caótica. Tadeu Venere, do PT do Paraná, rebate as críticas da oposição ao comparar os resultados econômicos da gestão anterior com a atual. Ele relembra o sofrimento das pessoas nas chamadas filas do osso e os esforços atuais para promover o reajuste do salário mínimo e a redução da miséria. Para Tadeu Venere, as ações do governo confirmam que as previsões negativas para a economia e o desenvolvimento nacional são ataques especulativos, superadas pela queda da inflação, do dólar e do desemprego. Para ele, os saldos positivos vão garantir a vitória de seu grupo em 2026. O governo entregou à Câmara um pacote com 25 propostas prioritárias na área econômica. Quem acompanhou a reunião foi o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, reafirmou as atribuições e prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo e afirmou que não admitirá qualquer flerte com nenhum tipo de ditadura. Segundo ele, qualquer movimento nesse sentido terá uma reação forte da Câmara. Mota concedeu uma entrevista à Globo News no início da tarde desta terça-feira. Questionado se foi pressionado pelo ex-presidente Bolsonaro e pela bancada do PL a pautar o projeto que busca anistiar os condenados por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, Mota afirmou que, embora o presidente da Casa tenha o poder de decidir a pauta do plenário, é o Colégio de Líderes que decide o que vai ser votado ou não. Ele ressaltou que o tema será tratado com responsabilidade e que seu objetivo é a busca de uma pacificação nacional. Não pactuamos com qualquer flerte à ditadura. Eu fiz questão de dar o tom do que será a nossa gestão à frente da Câmara, usando a nossa Constituição. Então, toda e qualquer ditadura terá do presidente da Câmara, penso eu também do Congresso Nacional, para que as nossas prerrogativas não sejam tiradas. A história do ex-deputado Rubens Paiva, ela deve ser sempre lembrada, que o poder legislativo está de pé e nenhum outro poder respeitamos a todos, queremos harmonia com todos, mas as atribuições, as prerrogativas do poder legislativo estão mais fortes, mais firmes do que nunca. Mota também cobrou que o governo reconheça que a situação econômica do país é grave e que entenda que a estabilidade fiscal é um pilar importante para o Estado brasileiro. Segundo Mota, é preciso que o Executivo reveja as prioridades dos gastos públicos. Ele afirmou que o governo tem dificuldade com esse debate, mas salientou que um bom relacionamento com o Congresso pode ajudar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a convencer o governo a ter a estabilidade fiscal como prioridade. Nós estamos vendo que a saída com o aumento da arrecadação, ela não resolverá o problema se não trancar a torneira do outro lado, porque não é quanto está entrando no caixa, é quanto está saindo. Por isso a discussão é sobre o corte de gastos, por isso a discussão é sobre a redução de despesas. Penso que podemos passar o ano inteiro votando projetos de aumento de arrecadação que não vai resolver o problema se o governo não quiser rever aquilo que está sendo colocado como prioridade para se gastar mais. Na entrevista, Mota também foi questionado sobre o projeto que visa combater as fake news e regulamentar as redes sociais. Segundo ele, o debate foi vencido pela narrativa falsa de que se tratava de uma mordaça ou censura.
Para o presidente da Câmara, já há um relatório que busca trazer mais legalidade e responsabilidade para as plataformas digitais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Educação. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, defende a continuidade do Programa de Incentivo Financeiro para Estudantes do Ensino Médio da Rede Pública, o PED-MEIA. O deputado menciona seu impacto positivo na permanência escolar de milhões de jovens brasileiros. Pedro Kizai critica tentativas de enfraquecer o programa, argumentando que tem base legal e foi aprovado com amplo apoio. Ele convoca a juventude a se mobilizar em defesa da iniciativa, reforçando que a educação é essencial para reduzir desigualdades. Saúde. Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, celebra a redução do limite de processados e ultraprocessados na alimentação escolar. Ela lembra que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar que garante refeições diárias a milhões de estudantes em todo o país. Ana Paula Lima menciona ainda o aumento dos investimentos na capacitação de merendeiras e nutricionistas da rede pública. A deputada pontua que melhorar a alimentação escolar é fundamental para o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que visa impedir o financiamento público de forma direta ou por meio de renúncias fiscais de eventos culturais que, segundo ele, fazem apologia ao crime, ao uso de drogas e à exploração sexual de crianças. Segundo Pedro Ayrara, a proposta surgiu após denúncia do uso de verbas públicas para apoiar um cantor supostamente ligado a facções criminosas de São Paulo. Ele critica o que chama de romantização do crime e pede o apoio do Congresso e da sociedade para impedir os financiamentos. Relações Exteriores. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, condena a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de transformar a faixa de Gaza em um destino turístico. Na opinião do parlamentar, a real intenção de Trump é promover uma limpeza étnica contra os palestinos. Além disso, Chico Alencar lamenta a saída dos Estados Unidos da Comissão de Direitos Humanos da ONU e o corte de recursos para o programa de refugiados. O deputado considera que essas medidas reforçam a postura anti-humanitária do presidente norte-americano. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.